A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Bem, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do culto do dia 21 de abril, onde atendeu o irmão Luiz Carlos de Viçosa, de Minas Gerais. Ele atende ali na central de BH, Belo Horizonte. E nós tivemos a participação do Marsola nesse culto, tentando reparar, ou nem reparar, tá? Eles são tão autossuficientes que eles não acreditam que erram jamais. Por isso, pessoal, eu acredito que é impossível, eu nunca vi pedir desculpa da tribuna. Aliás, eu já vi uma pessoa muito humilde pedindo desculpa da tribuna, tá? Uma pessoa que eu honro até o dia de hoje. Tenho muito respeito, muita admiração. Cooperador de jovens meu, a qual eu fui auxiliar de jovens. Homem humilde, tá? Esse sim, tem o meu respeito e eu o considero como um genuíno cristão. Mas aqui, gente, nós vamos ver a participação do... Eu vou fazer alguns comentários, a gente vai fazer uma análise, esse vídeo não vai ser curto, parece que não tem nada pra gente observar, mas tem muita coisa, e vocês vão ver, tá? Primeiramente, eu vou colocar o vídeo do Marsola aqui, tá? Eu vou fazer um comentário, vou soltar o vídeo, e aí eu vou acrescentar. O meu primeiro comentário é que eu nunca vi o Marsola subir na tribuna do modo relâmpago como ele fez. Foi 1 minuto e 32 segundos. 1 minuto e 32 segundos. Ele subiu no famoso Vapt e Vupt. Ele não falou uma palavra além do papelzinho, que por sinal ele tenta esconder o papel. Eu quero que vocês observem na imagem e eu vou mostrar. Ele entra com o papel escondendo no corpo, o papel na frente, ele sobe sabendo que tem uma câmera ali atrás, ele vem escondendo no corpo e ele dá uma viradinha, coloca o papel sem erguer muito, assim, rasteiramente junto à Bíblia. Por quê? Ele não quer que aquilo ali seja exposto. Ele não quer que aquilo venha a ser exposto. Ele não quer deixar passar que aquilo é uma notinha criada pelos anciões. E nós vamos falar sobre isso também, tá? A participação desses anciões. Vamos falar da pregação. Vamos falar de muita coisa, ok? Vamos soltar aqui então o vídeo do Marsola. É um vídeo... a participação dele a priori, né, até esse momento, ela é rápida e curta, é relâmpago, gente. A passagem do Marsola parece que ele subiu numa escadinha e já desceu pela outra, assim, né? Nem parou de frente à tribuna. 1 minuto e 32 segundos, sabe? Parece que, só vai lá, Marsola. Fala só isso. Não tenta consertar. Vou soltar o vídeo e aí nós vamos para análise, ok? Segue o vídeo aí para vocês assistirem. Não, fica aqui, Deus seja louvado. Querida irmã Nani, queria completar uma explicação que Deus deu no culto passado sobre o reino de Cristo. Então, a explicação se completa com isso que vou dizer agora aos queridos irmãos. Senhor Jesus ainda não reina sobre a igreja glorificada. A igreja glorificada é o dia que vier a ressurreição e todos ressuscitarem. E então Cristo reinará sobre a igreja glorificada, que é todo o trabalho e a obra que Deus lhe deu a fazer. Então, considerando que o arrebatamento ainda não aconteceu, portanto, ainda não houve a ressurreição dos homens em corpo incorruptíveis, para o início do reino eterno e celeste de Cristo sobre todos os salvos. Com estas palavras completa o que faltou naquela explicação da palavra. Deus abençoe os irmãos por terem ouvido isso também, e dos servos de Deus me dar esta oportunidade de explicar com mais clareza as coisas. Deus seja louvado.
Bom, irmãos, eles tentam consertar e pioram. É um absurdo isso que eles falaram e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa é que ele não trata sobre a bobagem que ele diz que Jesus ainda não entrou no reino. Ele não falou disso, tá? Ele não tratou isso. O assunto era a entrada de Jesus no reino. Ele está falando que Jesus ainda não reina sobre a igreja glorificada, que é outra bobagem que a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas antes, o que nós precisamos entender é que ele não conserta o que ele falou, a asneira que ele disse. Muito pelo contrário, eles pioraram a situação, tá? Então, o assunto do vídeo, a bobagem que ele disse foi de Jesus Cristo ainda não entrou no seu reino, né? O que eu fiz até um comentário, escrevi também dizendo, se Jesus ainda não entrou no reino, se Jesus não está na terra conosco, porque ele foi embora, ele falou, estou indo embora, só retorno no dia em que vier buscá-los. Então na terra ele não está, primeiro ponto. Marsola falou que no céu ele também não está, então onde está Jesus? Será que ele errou o caminho na subida e se perdeu no espaço sideral? Será que ele está vagando em algum lugar? Será que os OVNIs que as pessoas veem por aí é Jesus? É um absurdo. Então ele não trata o assunto de dizer que Jesus não entrou no reino. Muito pelo contrário, né? Ele tenta ainda, de uma forma, dar uma ajeitada e empurrar essa heresia na Irmandade da Congregação. Primeiro ponto aqui é que a gente sabe que é uma heresia, foi uma tremenda de uma besteira que ele falou e não é tanto que ele voltou aqui. Segundo lugar, você pode ver que o Luiz Carlos, ele fala, o irmão Cláudio tem algo a passar. Então, já estava acertado ali que ele tinha algo a passar, tá? O segundo ponto que nós temos que observar aqui, que é lamentável. Você pode ver que ele lendo a notinha meio que escondida, ele tenta passar a ideia de que não está lendo, ele mantém ele mantém 50% do tempo a cabeça erguida. Ele dá uma baixada e ergue, né? Ele não fica realmente lendo assim, né? Ele não quer passar essa impressão. Você pode ver, pessoal, o papelzinho, ele é muqueado, né? Como na região onde eu nasci lá, eles falavam muquear, que significa esconder, tá? O papel está escondido, a vergonha dele, tá? Segundo lugar, é que isso foi tratado com os outros anciões, então agora já não é um erro do Marsola, é um erro dos anciões do Braz, eles são coniventes, tá? Porque esse papel foi escrito por eles, entendeu? Foi escrito por eles, entregaram na mão deles e tinham a hora determinada para o Marsola subir, não acrescentar muita coisa. Você pode ver que ele está lendo e ele olha para o ministério. Ele está olhando tipo assim, estou fazendo o que vocês me pediram, né? Então, o terceiro ponto, pessoal, grave aí, é que esse textinho não está baseado em nada. Você pode ver que ele não cita uma passagem bíblica. Ele não fala assim, olha, irmãos, vamos complementar, né? Segundo a passagem bíblica que está lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, né? Está escrito assim, eles não falam, isso é uma invenção da cabeça dele. Aonde que eles inventaram que Jesus não reina? Que é a parte que nós vamos entrar agora. Eu vou abordar agora com você, tá? O reino, ele tem dois aspectos do reinado. O primeiro, que é o reino de fato. O que significa isso? O reino onde está o rei. Aquele é o reino de fato. Esse é o meu reino. Esse perímetro aqui, ó, que eu determino, esse é o meu reino de fato. E existe a extensão do reino. O que é? Quando aqui na Terra, quando os países tomavam outros países, aquilo era estendido. Então, o domínio desse reino se estendia até aquela região. Então, quando aquelas pessoas estavam sujeitos às minhas leis e às minhas ordens, eles eram meus súditos, então eles estavam debaixo do meu senhorio. Então, eles são pertencentes ao reino. Tá? Então, existem dois aspectos do reino. O reino de fato, que é onde está o trono de Deus, porque todo reino existe um rei, e onde tem um rei, existe um trono, né? Também temos que entender que a própria pessoa de Deus e de Jesus Cristo, a qual Deus repassa esse poder e essa autoridade, aonde eles estiverem está o reino. Aonde eles for, está o reino.
Tá? Porque ali está o poderoso, que é o rei, e está os súditos que estão sob o domínio e o comando desse rei. Tá? Então, eu vou mostrar, eles não fizeram isso, mas eu vou fazer. Porque eu tenho um compromisso com a verdade e quando se trata do cristianismo, esse compromisso tem que estar atrelado à verdade que é as Escrituras Sagradas. Eu vou mostrar diversas passagens bíblicas. Tá? Então, quando nós aqui na Terra estamos sujeitos e estamos observando em modo de obediência aos mandamentos de Jesus, à vontade de Jesus, neste momento eu me faço súdito do rei e eu estou sobre o reinado dessa pessoa. Por isso que lá na oração fala, e venha a nós o vosso reino, significa que o reino está em algum lugar. Já existe o reino e por isso se fala, venha a nós o vosso reino. Então eu quero que o domínio dele venha sobre mim. Eu quero que o domínio desse rei, que ele governe minha vida. Quando eu me sujeito à vontade do rei, aos mandamentos, quando Jesus manda eu amar o próximo e eu começo a amar o próximo, e quando eu não coloco mais nada acima do meu Deus, eu estou obedecendo esse reinado e automaticamente eu me adentro a esse reino. Então existe a extensão do reino de Deus que vem até sobre nós a terra, tá? E existe o reino de fato, onde está o rei sentado no trono. Tá? Então, eu vou mostrar diversas passagens bíblicas onde nós vamos entender a extensão do reino, né? E nós vamos entender também o local onde ele está, como sendo o próprio reino. Tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar na tela e vocês vão ler junto comigo. Segue aí na tela. Lucas, no capítulo 17, está falando assim. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Presta atenção, irmão, que ele está falando quando vai vir o reino de Deus. Quem é o reino? É o próprio Messias. E ele fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que ele está querendo dizer? Dele. Eu não vou vir. A aparência exterior seria um homem poderoso, né, cheio de dinheiro, tomando o trono real de Israel, sendo rei. Ou seja, não é essa aparência. O reino de Deus virá simples, pobre, né, humilde e manso. Então, o próprio Cristo é o reino. Porque o reino significa da onde mana a autoridade, da onde mana o poder. Ele é o reino de Deus. Tá? Então, e todo aquele que se submete às ordens dele, automaticamente você passa a pertencer a esse reino. Você você faz com que ele se torne o seu senhor. E você está sob o senhorio dele. E aí você torna a ser, então, ali um participante do reino da glória de Deus. Segue mais. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele está dizendo, olha, não olha para um lado nem para o outro, porque o reino de Deus está entre vós. Quem? De quem está falando? Jesus está no vosso meio. Ei-o aí, está convosco. Presta atenção, eles não entenderam como é que ele pode dizer que Jesus ainda não reina. Como é que eles podem dizer que Jesus ainda não tem o domínio? Jesus reina sobre tudo e qualquer coisa, porque foi dado para ele todo o poder, tanto no céu como na terra. Né? Segue mais, vamos ler. Lá em Romanos, na carta de Paulo, Paulo também fala do reino, tá? E a gente vai entender agora, tá? No Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, está dizendo exatamente assim. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observa que ele fala que a morte reinou, ou seja, ela teve o domínio total, por isso ela reinou. O reinado aqui significa alguém que tem um domínio total, poderoso. Por isso que fala a morte reinou. Ninguém tem mais poder do que ela. Lembra quando fala que o leão é o rei da selva? Por que ele é o rei da selva? Por que ele é considerado o rei
da savana, da selva, porque ele é o mais poderoso. Ninguém pode contra ele. Então aqui Paulo está falando isso. A morte era poderosa e reinou na terra. Ninguém tinha mais poder que ela. Ela sucumbia à morte, tanto a carne quanto a alma, porque quando a carne peca, que é a carne de Adão e Eva, também condenou a alma dos homens. Jesus vem para libertar isso. Ele vem desfazer essa morte. A sua carne vai continuar pecadora, por isso ela continua sobre o juízo da morte. Ela vai morrer, mas quando ela morrer, sua alma será liberta e renderá a Deus. E depois ele fala que essas pessoas reinarão em vida com Cristo Jesus. Em vida, aqui ainda. O que significa? A morte perde o domínio, o poder. Nós perdemos o medo de morrer, porque sabemos que a nossa morte, na verdade, não é derrota, significa vitória, porque saímos daqui e vamos para algo muito sublime, melhor do que onde estamos. Por isso a morte perde. O reino aqui também é considerado o poder, domínio, como eu falei, estendendo-se o domínio e o poder de Cristo. Pelo poder de Cristo nós reinamos, nós estamos agora sobre a morte, não tememos mais a morte, ao menos a nossa alma não teme mais, porque ela sabe que ela será salva. Segue outra passagem bíblica para nós explicar para esses irmãos do Brás o que é o reino de Cristo, e o que é o reinado de Cristo, e o que é a extensão do poder de Cristo, tá? Reinado significa poder, trono, a força dele, o domínio. Também tem a extensão aonde se chega, né, o seu domínio, que é todos os lugares. Por isso que lá fala que ele tem o poder tanto no céu como na terra, ou seja, ninguém está acima dele. E é justamente isso que significa que ele seja rei, que ele reina, é porque ele tem poder acima de qualquer outra pessoa. Você está entendendo, irmão? A gravidade de que vocês falaram quando você disse que Jesus não reina? Você diminuiu ele a um Zé qualquer. Alguém que não tem poder de nada. Vamos lá, segue aí. E para corroborar mais ainda que Jesus Cristo é o próprio reino, porque o reino é o poder e o poder está centralizado nele. Quando ele é indagado que, olha, você está expulsando os demônios por Beelzebul, ou seja, você é um demoniado e por isso os demônios te obedecem. E ele emenda dizendo isso aqui: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, ele diz que os demônios não podem expulsar os demônios, porque eles entrariam em conflito entre eles mesmos, ou seja, o próprio reino dele estaria dividido. Mas se eu expulso pelo Espírito Santo, que é o que acontecia na verdade, os demônios estavam sendo expulsos por Cristo por causa do Espírito Santo que estava nele, aí ele complementa falando: então é chegado a vós o reino de Deus. Olha, ele fala, chegou o poder de Deus. O poder de Deus, o reino está em mim, eu tenho poder e vou desfazer a maldição que Adão e Eva lançou sobre vós. Segue mais um pouco. Então ele fala sobre a semente. Ele cria uma parábola para falar sobre o reino de Deus. E as sementes são pessoas. Semente boa, trigo. Semente má, joio. E ali ele fala que essas pessoas é semelhante ao reino de Deus. Por que ele fala isso? Porque o trigo significa aquele que dá ouvidos a palavras de Jesus. É aquele que obedece e segue a Jesus, amando o próximo, sendo caridoso e misericordioso. Então este aqui está no reino. E ele fala que esse outro aqui, joio, que parece cristão, mas lá no núcleo do coração dele, ele nega Cristo com más obras, mentindo, enganando. Quando você não tem coragem de pedir perdão, quando você não tem coragem de voltar atrás, quando você mente ou você cria heresias de uma tribuna, mas você não tem coragem de voltar atrás nessas heresias, né? Então você é um joio, porque você tem a aparência de trigo, mas o seu paladar, ou seja, o que dá para fazer com você, na verdade, não é o que dá para fazer com trigo. Você é um joio. Reino de Deus é onde a palavra de Deus entrar
e dominar e governar a sua vida, então quem está governando é o Rei da Glória. Por isso você faz parte do reino. Você é uma extensão do reino de Deus que está lá na glória. Segue mais um pouco. E aí nós vamos pegar aqui João Batista. João Batista fala: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Alguma coisa assim. Eu vou colocar as passagens bíblicas aqui, depois eu procuro na hora que for editar e coloco aqui. Ele fala: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. De quem que ele está falando? O Messias. O Messias já está próximo, já está no tempo dele, ele vai aparecer. Jesus é o próprio reino, colega. Como é que você pode falar que Jesus não entrou no reino? O Jesus é o próprio poder. Né? Ele é o próprio poder. E a desculpa que vocês deram nesse papelzinho não tem nada a ver. Jesus não reina sobre a igreja glorificada. É óbvio que não, que a igreja ainda não foi arrebatada. Mas isso não significa que ele não tenha entrado no reino, que foi a sua fala anterior. Vocês estão tentando ludibriar as pessoas. Vocês criaram um textozinho aí sem base bíblica em lugar nenhum, tá? Para querer dizer que não, nós estávamos certos. As pessoas que criticaram a gente é quem estão falando bobagem. É essa a mensagem que você quer pagar. Só que você continua se afundando. Vocês estão cada vez mais fundo. Quando vocês só tem um modo de vocês voltar a subir, a sair do buraco, é reconhecer os vossos erros e as vossas heresias e voltar o caminho atrás. Não tem outra saída. A única saída é você ser humilde, coisa que vocês não conseguem ser. Vocês não têm coragem de subir na tribuna e falar assim: peço perdão porque errei. Preguei uma coisa. É o mais fácil do que você tentar empurrar outra coisa na igreja que não é verdade. Todo mundo já viu que aquilo foi uma heresia. Foi uma mentira. Por que vocês colocam outra heresia por cima dela? Por quê? Eu não entendo isso daí, rapaz. E como é que vocês podem subir na tribuna e pregar amor, pregar misericórdia, pregar que as pessoas têm que perdoar umas às outras? Como é que vocês podem? É porque vocês incutiram na cabeça do povo que vocês são infalíveis, que quando vocês estão na tribuna, vocês estão sob o pleno domínio do Espírito Santo, mas não estão. Vocês não estão, vocês são homens, e pior, homens arrogantes, homens cheios de si mesmo, homens sem conhecimento nenhum na Bíblia, que prega as lambanças que dá na sua cabeça. Isso tudo está registrado para sempre na internet. Essas coisas estão se eternizando na internet. E aí, eu vou te mostrar uma passagem agora indicando o reino. O reino de fato. O reino de fato é onde o reino realmente está, né? Aonde está o trono, aonde está o rei. E da onde mana toda essa autoridade e todo o domínio. É dali que parte o domínio, tá? Então eu vou mostrar uma passagem bíblica, né? Aonde fala onde está o reino e aonde nós nesse reino vamos resplandecer como o sol. Vou colocar aqui na frente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 43. Então aqui, irmão, ele já não é... Ele fala do reino já não é de uma forma alegórica, né? Como o domínio, a extensão. Aqui ele fala do reino de fato. Ele fala o reino de Deus. Quando nós entrarmos no reino de Deus, que voltando à fala inicial do outro culto do Marsola, significa que Jesus entrou no reino de Deus, porque lá ele falou, Jesus ainda não entrou no reino. Olha a asneira que ele falou. E o pior é que eles tentam encobrir essa asneira. Será que nessa reuniãozinha deles, ninguém disse ali, gente, é melhor falar, toma o caminho mais curto, o caminho que é o caminho da verdade, fala, erramos. O Marsola errou, falou uma bobagem, precisa ler um pouco mais, falou. E aí vocês eliminam qualquer tipo de conversa posterior, né? Vocês eliminam, lógico que vão comentar por causa dessa atitude de vocês, porque vocês nunca tiveram coragem de fazer isso, isso vai criar uma celeuma, né? Vão falar um pouco, mas esse assunto é encerrado. O assunto dessa heresia é encerrado, mas vocês conseguem multiplicar. Meu Deus do céu!
falta de sabedoria, né? E vocês querem se comportar diante do povo como infalíveis, mas não são. As lambanças que vocês estão fazendo aí, né? Nem criança, nem um garoto de 12 anos teria coragem de falar isso aí, nem um garoto de 8 anos. Jamais. Pergunta para minha filhinha de 7 anos, ela fala: Jesus está no reino de Deus. Agora, um senhor de idade, na idade que ele está, será mesmo que passou todos esses anos numa igreja? E pior, não é estar na igreja, é estar na tribuna dessa igreja. Será que passou todos esses anos acreditando que Jesus não entrou no reino? E depois, quando a gente fala que esses homens pregam um evangelho enganador, distorcido, um evangelho onde diminui Jesus, rouba os atributos de Jesus, aí vem falar aqui que é mentira. Não, é bobagem que você está falando, não é bobagem. Gente, não cansam. Ó, eles esquecem o nome de Jesus, não falam de Jesus mais, né? Aí você vai falar, lógico que fala de forma superficial. A Igreja Católica fala de Jesus. Tem vários lugares daí de Umbanda, eles falam de Jesus. E daí? Você vai falar o quê? Né? Que eles pregam o evangelho verdadeiro? Então, vamos seguir aqui para iniciar mais uma passagem bíblica. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos. O que significa pregando o evangelho de Deus? Pregando o reino de Deus. É pregando o domínio. Ele fala: sujeitai-vos aos mandamentos do meu Pai. Então, quando a pessoa obedece a Jesus, quando crê em Jesus e passa a obedecê-lo, automaticamente o reino de Deus vem sobre você, vem sobre a sua vida. Então vocês, meus irmãos, que estão ouvindo esse vídeo, ouvindo e assistindo esse vídeo, você que tem temor de Deus, você que obedece os mandamentos de Jesus Cristo, você que observa os conselhos que Jesus deu, você é um súdito do reino dele. Você faz parte do reino de Cristo, do reino de Deus. Tá? Então Jesus já está reinando na sua vida. Jesus já está reinando desde já. E quando formos glorificados e o corpo transformado, é óbvio que ele vai continuar reinando, né? Mas ele fala: mas Jesus não reinou ainda sobre a igreja glorificada, né? É lógico, meu filho, ela não foi glorificada ainda. Entendeu? Mas o que tem a ver isso que vocês falaram com o Marsola dizer que Jesus não entrou no reino? E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Você pode ver que a conversa entre eles, para trazer um argumento desse tão descaracterizado do que ele falou de fato no culto passado, é a prova de que eles não tinham argumento algum. Senhor Jesus ainda não reina sobre a igreja glorificada. A igreja glorificada é o dia que vier a ressurreição e todos ressuscitarem, e então Cristo reinará sobre a igreja glorificada, que é todo o trabalho e a obra que Deus lhe deu a fazer. Então, considerando que o arrebatamento ainda não aconteceu, portanto, ainda não houve a ressurreição dos homens em corpo incorruptíveis, para o início do reino eterno e celeste de Cristo sobre todos os salvos. Com estas palavras completa o que faltou naquela explicação da palavra. Ou seja, Jesus reina, ele já reina, e ele entrou no reino. Marcelo falou que ele não entrou, ele entrou no reino e já está reinando sobre nós ainda na carne. Essa é a grande glória, é você se submeter a alguém que os seus olhos ainda não viu, mas você apenas crer de coração, você crer do profundo do seu coração. Essa é a glória. Mas depois que nós formos arrebatados e transformados, né, é óbvio que a gente vai estar sendo reinado de fato no reino dele. Mas volto a falar, isso não tem nada a ver com a lambança que o Marsola falou. Vocês não corrigiram. Muito pelo contrário, vocês
pioraram. Tentaram empurrar, fizeram um ajuste dizendo, o que eu quis dizer isso aqui, você não quis dizer nada com nada. Isso não quer dizer nada, Marsola. O que você falou aí nesse papelzinho escrito aí, não quis dizer absolutamente nada. Só que tem mais coisa nesse culto para a gente observar, inclusive na pregação, e eu vou mandar aqui também um recado para o senhor ancião, o Luiz Carlos de Viçosa, ok?